Bom dia, galera do nono ano, beleza? Saudade de vocês, daquelas aulas, até da conversa de vocês. Estou sentindo falta nessa pandemia, nesse isolamento, acredita? Até no papo das meninas aí eu tô sentindo falta já. Faz tempo que não dou aula para vocês, né? Mas vamos lá, com as aulas online agora. Vamos tentar colocar tudo em ordem para vocês aí. Antes de começar as gracinhas, devido à pandemia, eu acho que eu fiquei mais careca que antigamente, entendeu? A testa continua iluminando bastante a câmera que eu consigo ver, mas é assim mesmo que funciona o mundo, né? Então vamos lá para prosseguir a nossa aula. Como a gente ficou bastante tempo sem ter aula aí, devido às férias, ao surto, tudo, eu preparei para vocês uma revisão. Essas primeiras aulas, mas é uma revisão, um bate-papo para a gente poder compreender o ponto que nós paramos, poder dar sequência aí, tá? Na última aula nossa, nós estávamos na unidade 8. E essa unidade de 8 falava sobre radiciação, raiz, né? Fala depois sobre notação científica. É uma aula bem simples, conteúdo, notação científica, raiz, que você já viu até em séries anteriores. Então aqui é mais a gente ter uma compreensão geral, tá? Falar um pouco sobre raiz, falar um pouco sobre notação científica e falar muito mais sobre conjuntos numéricos, que era o tema para amarrar essa aula, o tema-chave dessa aula, para você entender quando a raiz é exata, quando não é exata, numa notação científica, se esse número é inteiro, ou se esse número não é inteiro, se ele é um decimal, se não é um decimal. Então essa é a ideia dessa aula, vocês compreender esse conceito geral, tá? Dos conjuntos numéricos, tudo bem? Tá? Então, para começar os conjuntos numéricos, começar pelo nosso principal aí pra gente, que a gente aprende lá no comecinho, lá, a gente está começando a estudar lá nas séries iniciais, que a gente aprende conjuntos números naturais. O que seria o conjunto dos números naturais? Seria todos os números inteiros positivos a partir do zero, tá? Inclusive o zero também, tá? Então, do zero em diante, tá bom? Tá? Incluindo esse zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. É o conjunto infinito, só que ele só aborda valores o quê? Positivos. Então, durante muito tempo, só tinha esse conjunto, tá? Só tinha esse conjunto para ser trabalhado. Então, é um conjunto utilizado para contagem, tá? Até o infinito, com esses valores aí. Então, quer dizer, é do zero até o infinito. Então, eu sabia que tinha infinitos números, tá? Mas até então não conhecia o número negativo, por exemplo. Tá? O que assombrou muita gente é saber que além dos positivos eu teria um número negativo. E aí teve a necessidade de fazer um outro conjunto. Esse novo conjunto é chamado conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele vai abranger o quê? Todos os números naturais, que seria todos os números positivos, certo? E também todos os números inteiros negativos, até o infinito também. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim se é menos 1.000.000, não tem problema. E assim sucessivamente, tá? Então, quer dizer, preencheu-se aquela reta numérica, né? Tem um ponto zero, que é o centro da reta, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Novamente, por vários anos que eu defini esse conjunto numérico como um conjunto suficiente para a resolução de tudo que tinha na época. Só que depois de passar um certo tempo estudando mais, aprofundando, pesquisas, aí percebeu que faltava um buraco nessa reta numérica. Imagine só, uma reta começa no zero, para o lado positivo está negativo, aí dá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas e aí? Mas entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, quais são os números que pode aparecer? Que números são esses? Essa é a discussão dos sábios da época. Então, vamos chegar num outro conjunto, num outro conceito. Aí surgiu o conjunto dos números racionais. Então, os conjuntos dos números racionais são aqueles números que eles são representados de forma decimal. Tá? Então, por exemplo, vai 2,5, 4,3, 7,2, 1.000.000,4, 40432, não tem problema nenhum. Qualquer número decimal, ele é classificado como número racional, desde que ele seja uma dízima periódica
certo? Ou um número decimal exato, que nós somos igual. Você vai lá comprar um litro de leite no mercado, ele está lá marcado lá, R$3,90. Não é um número natural porque ele não é um número inteiro, certo? Ele não é um número inteiro, positivo ou negativo, que já falamos, é um número decimal, ele é quebrado. Então ele é classificado como um número racional, tá? Então esse número racional, ele é escrito por um número decimal. Esse decimal, entenda, ele tem que ser ou um decimal exato, igual 3,90, 2,50, 1,25, pode ser um número maior, tá? É 1,250 mil, não tem problema, tá? 1,300, não tem problema nenhum, não importa. Só que esse número tem que ser exato, certo? Tudo bem? Já os números irracionais, tá? Ele vai abranger o restante desse conjunto agora e vai formar depois, com a junção do racional e do irracional, vai formar o conjunto dos números reais, tá bom? Então, só retomando um pouquinho, os números racionais, então, são todos aqueles que são dízimas periódicas, certo? Ou eles são números decimais exatos. Mas nem todos os números se classificam nesse intervalo, ou isso ou aquilo. Um exemplo clássico desse aí é a raiz de 2. A raiz de 2 é uma dízima, só que ela não é periódica. O número π, certo? O famoso π, 3,141516, é um número que já tentaram várias vezes verificar se esse π é um número finito, para tentar provar que ele teria participação em outro conjunto, a não ser o conjunto irracional. Mas não tem como, não provaram nada até agora. É muito difícil que prove um certo tempo. Tá? Então, conjuntos números irracionais são todos aqueles números que eles são decimais, certo? Só que são decimais, mas eles não possuem o quê? Fim, tá? E eles não têm uma periodicidade, ou seja, ele não tem uma repetição, tá? São números aleatórios, não tem repetição, não se encaixa, não enquadra, não consegue visualizar uma sequência numérica dentro daquela dízima. Então, nesse caso, ele é classificado como um número irracional, certo? Tudo bem? Aí, a partir desses 4 conjuntos, natural, inteiros, racional e irracional, formamos mais um conjunto que é o dos números reais, que aí no número reais ele abrange todos os números, tá bom? Então, o conjunto de números reais são aqueles que vocês vão ver depois, em breve, aí, futuramente, aí vocês vão ver que deu nós escrever, nós que justificar um conjunto, pertence a tal, pertence a quem, você vê que todos os 4 conjuntos, eles estão no universo, estão contidos dentro do universo dos números reais. Tudo bem? E tomem cuidado, gente, que essa ideia de estar contido, não estar contido, que é um, que é outro. Só um exemplo para vocês bem simples. Eu tenho os números naturais. Do 0 em diante são os positivos. 0, 1, 2, 3, até infinito. Certo? E eu tenho um conjunto de números inteiros. Se o número natural são números inteiros, automaticamente ele está dentro desse conjunto Z, esse conjunto dos números inteiros. Tá bom? E assim sucessivamente. Não pensem desse jeito na hora de montar, igual dos reais. Dentro dos reais eu tenho o quê? Eu tenho inteiro, eu tenho inteiro positivo, eu tenho inteiro negativo, eu tenho decimais exatos, certo? Eu tenho dízimas periódicas, eu tenho dízimas não periódicas, número que eu consigo escrever sob a forma de fração, certo? Número que eu não consigo escrever sob a forma de fração. Então essa é a ideia que você tem que prestar muita atenção na hora de montar exercícios envolvendo essa parte. Tudo bem? Nesse capítulo 8, vocês vão ver que nós temos bastante exercícios, tá? Envolvendo essa parte de estar contido, não estar contido, verdadeiro ou falso, para mostrar se ele é dízima ou não é dízima, para mostrar no exercício também qual classificação, qual conjunto que ele se encontra. Tem exercício que manda vocês fazerem, escrevam valores numéricos, tá? Que condiz com cada um dos conjuntos. Então é uma atividade bem simples para vocês dar uma retomada em séries anteriores, para vocês terem uma ideia
do que é periódico, do que não é periódico, tá bom? Trabalhar com aquela relação de escrever tudo em forma de fração, te abordou bastante sala de aula e foi um tema que abordaram bastante com vocês no ano anterior, né? Como vocês mesmo falaram, quem ficou de recuperação foi até o tema da recuperação, então quer dizer, algo que vocês viram maçante também, de transformar aí fração geratriz em número decimal ou vice-versa, então é bem tranquilo, vocês conseguem fazer tranquilamente essa parte, tá bom? Então eu queria que nessa primeira ideia aqui, vocês retomassem essa parte bem simples aqui da aula, tá? Então eu quero que vocês retomem a parte teórica da unidade 8 de vocês, que fala exatamente sobre essa parte de dízima, tá? Essa parte de periodicidade, não periodicidade, tá? Bem tranquilo, quero que vocês entendam essa parte, tudo bem? Aí no complemento da aula depois, eu vou dar mais alguma dica para vocês e vou entrar em outros assuntos também relacionados a esse mesmo bloco, essa mesma unidade, tá bom? Como potência, radiciação, índice radical, para dar uma relembrada de vocês do que é, para poder prosseguir nesses exercícios, ok? Tá bom? Então eu vou dividir essa aula em 2 vídeos bem curtos, só para vocês terem ideia do que nós vamos fazer. Então esse primeiro vídeo estou encerrando, já vamos fazer um outro link já com o próximo vídeo para dar continuidade aí nessa mesma ideia, tá bom?